Opa, economia! E agora? E agora, como que a gente se livra das dívidas? Pois é, estamos em um momento em que o nível de endividamento do brasileiro é alto. A gente já falou isso aqui em outros programas. Dívida não necessariamente é coisa ruim. Você pode estar na lista do endividamento, mas é porque tem contas a pagar. Mas se você está com elas atrasadas, aí a situação fica realmente periclitante. O caos se instaura. E a gente vai falar sobre isso e para a gente discutir esse assunto, está comigo aqui direto no link o Bruno Capelão, cofundador e diretor da Bybank. Ô Bruno, satisfação, rapaz, recebê-lo aqui pela primeira vez aqui no nosso programa para a gente falar desse tema super legal, né? Que é como sair do endividamento. Isso, eu que agradeço pelo convite, viu? E o detalhe, antes da gente começar, a gente quer segurar a audiência aqui para a gente falar dos 8 passos. Então a turma que está chegando agora, está zapeando, fique aí que a gente vai falar desses 8 passos de como se livrar das dívidas. Ô Bruno, eu quero primeiro entender a sua posição aí no Bybank, né? Como é que é o trabalho de vocês, para a gente entender um pouquinho, até para quem está nos acompanhando, entender o seu trabalho e poder, esse moço entende mesmo de finanças. Uhum. A Bybank é uma empresa de investimento no exterior, tá? A gente possibilita que as pessoas, os brasileiros, eles invistam em ativos no exterior de forma simples e que tem o principal objetivo de diversificar, então, o risco Brasil, né? Porque uma boa prática aí do que a gente chama de investidor superior é não deixar tudo no mesmo risco, mesmo sendo o risco do país, né? Então, a nossa empresa ela facilita aí para o investidor brasileiro investir fora do Brasil de forma bem simples, prática e barata. E assim, para a pessoa conseguir começar a investir, primeiro passo é ela não ter dívida, né? Porque uma pessoa que tem dívida, ela realmente não consegue investir. Então, a regra natural é, se eu tenho dívida, eu tenho que pagar as dívidas primeiro para depois investir. Agora, tem muita gente, e aí a gente vai entrar nesses 8 passos ainda nesse programa, claro, mas tem muita gente que considera, por exemplo, o financiamento imobiliário um investimento. Qual que é a sua opinião? Dever o banco ali o financiamento. Se você tem, vou chutar aqui, se você tem 50 mil reais para quitar o seu imóvel e 50 mil reais, em vez de quitar o imóvel, você investe, é uma boa relação? Ou é melhor pagar uma dívida e começar do zero e ter aquele imóvel garantido, livre de qualquer outro custo? Isso depende muito do contrato mesmo de financiamento, né? Se a taxa de financiamento ela for menor do que a taxa praticada aí, né, nos investimentos de renda fixa, ou seja, se ela for menor do que a Selic, até vale a pena você manter esse dinheiro investido e ir parcelando, né, a quitação do imóvel. Mas a partir do momento que a taxa, né, do contrato ela é maior do que a Selic, aí já vale a pena você resgatar os seus investimentos e fazer a quitação desse imóvel. E, de certa forma, é uma coisa muito pessoal também, né? Assim, a pessoa pode querer também aquela taxa mínima, pode fazer ali, é uma questão muito subjetiva, vamos dizer assim. Mas o que não é subjetivo na hora de pensar no investimento? Pensar aquela história, né, do poupar é importante, mas investir é melhor ainda. Uhum. O que não é subjetivo, né? O que a gente aconselha aqui para todos os clientes é que o primeiro passo, quando a pessoa ela começa a ter uma poupança para investir, o primeiro passo é ela criar o que a gente chama de reserva de emergência, que é um dinheiro aplicado a baixo risco, por exemplo, tesouro direto ou esses investimentos de renda fixa com baixíssimo risco e alta liquidez, que é um dinheiro que vai dar uma segurança para essa pessoa arcar com qualquer imprevisto que possa acontecer. Então, isso é o que a gente aconselha a pessoa começar a investir dessa forma. Depois que ela já tiver essa reserva de emergência de um tamanho ali que ela se sente confortável, aí ela começa a diversificar os investimentos em investimentos de um pouco mais risco, né, que vão dar um retorno maior e que ela vai poder ganhar ali realmente na especulação do investimento, né? Mas a reserva de emergência, a gente aconselha que seja bem aquele arroz com feijão mesmo, bem a renda fixa, alta liquidez, porque é o dinheiro que vai estar disponível aí para
para a pessoa, né, arcar com os imprevistos. E isso é muito importante quando a gente fala de dívida, porque as famílias que não têm essa reserva de emergência é que acabam se endividando da pior forma possível. Porque no momento de uma emergência, ela tem que pegar um dinheiro a qualquer custo, ou usar aí um cartão de crédito ou um cheque especial para pagar alguma despesa de emergência, e se ela tivesse essa reserva de emergência, ela já poderia sacar e arcar com essa despesa sem ter essa dívida aí, que muitas vezes acaba sendo até impagável no final, né? Pois é, e a tal da dívida impagável, né? E a gente tem esse caminho muito claro, né? Se a pessoa começa, e aí a gente tem casos espetaculares, né, Bruno? A gente conversa com as pessoas no dia a dia, você que está à frente aí de algo financeiro, tem muito mais aí histórias do que eu tenho, mas a gente conversa com as pessoas e é impressionante como tem gente pegando empréstimo para pagar o empréstimo. Isso vira uma bola de neve, é pagar a taxa mínima do cartão. Ou seja, você tem gente entrando numa onda kamikaze que depois não tem saída, não tem como você sair desse buraco. Mas com certeza, né? Essa questão de selecionar quais as dívidas são mais críticas é muito importante. Quando você vai fazer o pagamento da dívida, é sempre melhor você fazer o pagamento da dívida que tem uma maior taxa de juros, né? Porque é mais lógico, assim, né? Porque aí você se livrando dela, você vai ficando com as dívidas que tem uma menor. E essa questão de até pegar um outro empréstimo com uma taxa melhor ou renegociar sua dívida é uma das estratégias boas para se livrar da dívida, né? Mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Não pode realmente usar vários empréstimos de locais diferentes para consumir coisas que não são básicas, né, para a sua vida. O investimento no exterior, pegando até muito da sua experiência e do seu know-how, a pessoa para investir no exterior, e você falou muito bem de ter uma reserva financeira, né? Ter aquele colchão financeiro para aqueles problemas do dia a dia, né? Para aquela doença, para aquele desemprego, você ter o seu colchão financeiro. Quem investe no exterior, ele precisa pensar a médio e longo prazo? Esse dinheiro não é um dinheiro que pode estar ali para uma urgência, para uma emergência? Então, vou falar do caso da Bybank, né, especificamente. Hoje, a nossa liquidez ela é bem baixa. São 5 dias úteis para, se a pessoa quiser resgatar o dinheiro, ela já vai estar em conta dela aqui no Brasil. Só que quando a gente fala do exterior, a maior parte dos investimentos do exterior e da nossa carteira principalmente é em renda variável. O país que tem muita cultura de renda fixa é o Brasil. Lá fora, até mesmo a renda fixa, né, ela é diferente, ela pode variar como se fosse uma ação. Então, qual que é o risco, né, da pessoa ela não se programar de quando vai precisar aquele dinheiro? Ela pode ter investindo em renda variável. A renda variável, né, a gente nunca tem certeza qual que vai ser o valor dela futuro. A gente, com base em fundamentos, acredita que aqueles ativos são bons e que eles vão ter um valor maior. Mas pode ser que no dia da emergência aconteceu alguma coisa, apareceu um Covid ou um vazamento no oleoduto russo, igual teve hoje, e o mercado desabou. Então, se a pessoa tiver uma emergência hoje, ela pode sim resgatar com prejuízo. Por isso que a reserva de emergência, o dinheiro da segurança e o dinheiro ali que a pessoa vai usar no caso de emergência, a gente aconselha fazer bem arroz com feijão mesmo, bem renda fixa, alta liquidez no Brasil. E aí, quando a pessoa já tiver um maior corpo aí, né, uma reserva maior, ela começa a diversificar, então, em outros países, em outros investimentos de maior risco de volatilidade. Uma maneira, eu vou entrar nos seus 8 temas, estou segurando aqui a audiência para a gente começar, mas uma última pergunta para a gente começar a falar dos tópicos, né? Emprestar dinheiro para amigo, emprestar dinheiro para familiar é um problema financeiro também, Bruno? De alguma forma? Com certeza. Assim, sempre que sai fora do nosso controle, né, sai fora do nosso orçamento, a gente pode ter problema realmente com as finanças. Então, aconselho pensar muito bem, ainda mais que é um tipo de pessoa que é super difícil de cobrar, né? Para poder emprestar esse dinheiro mesmo. Na tela do canal V Brasil está o nosso tema: como se livrar de dívidas em 8 passos. E a gente vai dar o primeiro passo agora para a gente abordar o primeiro tema. Anote tudo. O que é esse anote tudo, Bruno?
Anotar tudo significa que tudo que você gasta, que você ganhe, né? É legal você ter esse controle bem no papel mesmo, se for o caso, ou numa planilha de Excel, no Google Drive, na ferramenta que você achar melhor. Porque só tendo uma visão geral aí das suas despesas e dos seus ganhos é que você vai conseguir realmente ter um controle mesmo do financeiro, das suas finanças pessoais. Uhum. E essa anotação vale hoje, né, no bloco de notas do celular, numa planilha do Excel, nesses Monday da vida, ou seja, você tem várias ferramentas onde você pode colocar. Agora, o que você não pode perder de vista nessas anotações são os primeiros custos e depois os investimentos, ou você acredita, você é do pensamento de que você se paga primeiro, paga o investimento e depois paga o restante, se planeja para aquilo? Não, primeiro a gente tem que se livrar realmente das dívidas, porque igual você mesmo citou de forma bem acertada, a dívida ela é uma bola de neve e ela come parte do nosso dinheiro sem a gente ver, na cobrança de juros e tudo mais. Então, assim, se você se livrar dos juros, isso aí já vai aliviar bem os seus gastos. Então, o primeiro passo é realmente pagar as dívidas. O segundo tópico na tela do canal V Brasil é crie metas. E aí, Bruno? Isso. E é exatamente nesse ponto mesmo, né? Quando você está com dívidas, é legal que você vá colocando metas e principalmente para quitar aquelas dívidas que são mais caras, aquelas que têm um juros mais alto e que acabam comendo mais ali do seu dinheiro. Então, ter a meta ali e tentar estimar em quanto tempo você vai conseguir juntar para quitar aquela dívida é uma ferramenta também poderosa aí para conseguir se livrar das dívidas. Nessa questão de metas, a gente tem que trabalhar os ganhos e nesses ganhos também criar formas de fazer mais dinheiro, ou seja, trabalhar mais, buscar um emprego novo, um freela para quem é de freela, um bico para quem é de bico, mas buscar ali um trabalho extra, ou seja, vale a pena também nessas metas anotar o que vai fazer para chegar nessas metas? Com certeza. Isso até é uma das outras 8 dicas aí, é buscar realmente uma renda extra. Tanto bico, né? Ou emprego de final de semana, ou uma segunda fonte de renda, ou um Uber, né? Um motorista de aplicativo que acaba podendo ser uma renda extra. Ou também olhar para dentro de casa e ver o que você não precisa mais que pode vender. Isso já também ajuda bastante aí a contribuir para quitar as dívidas. Muito bem, estamos recebendo aqui no Economia Agora de hoje o Bruno Capelão, que é cofundador e diretor da Bybank. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente continua traçando metas para você se livrar das dívidas. Já já e a gente volta com Economia. E agora?